Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo falaremos aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. O nosso sub-20 atuou ontem. Vamos falar muito aqui sobre a chegada do técnico Diniz. O Diniz de olho aí nas categorias de base do Vasco, podendo fazer uma faxina aí no elenco vascaíno. Alguns jogadores serão reavaliados, jogadores aí que estavam na eminência de sair do Vasco. A gente vai falar muito sobre essa situação e vamos falar sobre a chegada aí de reforços e também a situação envolvendo a política do Vasco da Gama. Perfeito? Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre a situação que pegou ontem a gente de surpresa. O baixinho Romário, ele foi internado às pressas, está lá no hospital Copa Star, teve um problema grave aí no apêndice. Então a gente abre esse vídeo aqui estimando melhoras ao Romário. Uma informação que veio do Globo, do jornalista Anselmo Góes. Com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o Vasco jogou ontem com o Fluminense, categoria sub-20. A partida acabou em 2-2, partida referente ao campeonato estadual do Rio de Janeiro. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, às 15 horas, lá nas Laranjeiras. E o novo treinador, o Diniz, ele quer contar com alguns jogadores da base. Alguns velhos conhecidos aí dos vascaínos, como Vinícius, MT e Juninho, poderão retornar. Esses jogadores estão jogando muito bem nas categorias de base. O Vasco está numa situação muito complicada nesse campeonato brasileiro, na 9ª colocação, a 6 pontos de distância do G4. E é o seguinte, chegou a hora do Diniz mostrar aí um bom trabalho. O Diniz foi muito questionado aí pelos clubes que ele passou, perfeito, no Fluminense, no próprio São Paulo, não foi bem no Santos. Traz consigo aí uma comissão técnica que a gente conhece muito bem, o trabalho do Eduardo Zuma e principalmente aí do Ian, que foi atleta do Vasco da Gama. O preparador físico muda também, o Wagner Bertelli, e isso é importante porque a parte física do Vasco da Gama realmente estava deixando a desejar. Alguns jogadores serão reavaliados aí pelo Diniz. A princípio, pelo que se falou ontem na imprensa, o Diniz ele chega aí com carta branca, mas com Lisca foi a mesma coisa. A prática, na hora de escalar o time e colocar o time dentro de campo, a gente sabe que há verdadeiramente interferência aí. Os treinamentos do Vasco da Gama estão sendo feitos a todo vapor. O auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador físico aí da comissão permanente, o Daniel Félix, tá mandando ver aí. E ontem aconteceu uma polêmica enorme. Os torcedores do Vasco cobraram aí a diretoria por conta da liberação do Galarza. O Galarza, que está aí no Paraguai, foi ver um jogo da seleção paraguaia e o torcedor cobrou. Não era momento de liberar ninguém, mesmo aí
um combinado lá atrás, não era momento para liberar ninguém. É momento de estar se treinando. E o clima no Vasco da Gama é horrível. Segundo o jornalista Gilmar Ferreira, o Pássaro é visto aí por muitos funcionários do Vasco da Gama como um sujeito arrogante e despreparado para a maioria dos beneméritos. O clima muito ruim aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Com relação à situação de jogador saindo, ontem o Vasco desmentiu qualquer interesse das equipes russas aí envolvendo o jogador Bruno Gomes. Não há negociação. Perfeito. Com relação à situação de reforços, a gente espera que o John Sanches e o Valber sejam inscritos aí hoje de uma vez por todas aí no BID, no boletim informativo da CBF. Tá demorando, essa diretoria está muito devagar. Sobre a situação aí de alguns nomes aí que foram ventilados ontem, essa diretoria golpista estaria aí propícia a fazer uma engenharia financeira, segundo foi dito no portal Terra, no portal UOL, para poder trazer o Diego Souza e também o Nenê. A situação do Nenê estaria bem adiantada, dependendo apenas aí do aval do Diniz. Diniz chega, vai ser feita uma reunião para poder traçar a situação aí de nomes aí. A mesma coisa é o Diego Souza. É um nome que agrada aí o Diniz, que trabalhou com ele no São Paulo. E é o seguinte, vamos ver se sai aí do campo das especulações e para ver se o Vasco consegue aí trazer novos reforços. Dois jogadores aí que já tem certa idade. O torcedor do Vasco fica muito desconfiado aí, achando que o Vasco tá abrindo aí cadeiras no asilo, né? Mas enfim, a gente traz a informação que saiu ontem em alguns portais. E com relação à política do Vasco, ontem teve uma mudança importante na justiça. Dr. Carvas conseguiu vencer aquela ação, caiu por terra aí aquela punição sobre os 40 sócios do Vasco da Gama, e a gente aguarda aí na ação dos Templários, perfeito, uma decisão aí, ou pelo menos a marcação do julgamento no dia 14. Perfeito, a gente sempre está falando isso aqui para o torcedor do Vasco ficar bem informado com relação ao que está acontecendo nesse momento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Porque ontem novamente saiu a seguinte informação, que a eleição do dia 7 acabou, que era fictício. E a gente vem desmentir e trazer para vocês a veracidade de tudo que está acontecendo. Amigos, eu peço a sua inscrição, deixe o seu joinha aí e por favor ative o sininho. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!